Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da fase 2A da 19ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Texto para as questões 1 e 2 falou sobre papiloma vírus humano, o HPV, causador do câncer do colo do útero. O Butantan produziu uma vacina contra esse vírus, quadrivalente, protege contra 4 tipos de HPV, e essa vacina é distribuída no SUS. A questão 1 vai apresentar uma tabelinha com algumas proteínas estruturais do HPV, relacionando com essa característica do vírus de causar câncer. Então tá aqui a tabelinha, vamos dar uma olhada nela na fonte original. Capítulo 20 do Virologia Humana, de Norma Sueli e companhia, viroses oncogênicas. Tem aqui o tópico vírus do papiloma humano. A partícula do HPV é pequena e não possui envelope lipídico, e o genoma desse vírus é um DNA de fita dupla circular. E aí no tópico biossíntese viral vai ter aquela tabelinha aqui com algumas proteínas estruturais do HPV. Especialmente essas duas proteínas aqui iniciais, E6 e E7, elas vão interferir em fatores reguladores do ciclo celular, fatores inclusive supressores tumorais. Por exemplo, a E6 interfere ali na atividade da P53, que é uma proteína supressora de tumor, enquanto que o E7 vai interferir na atividade da proteína do retinoblastoma, aquela que a gente já discutiu também várias vezes, e portanto também por atrapalhar a atividade desses dois fatores aqui, da P53 e da proteína do retinoblastoma, esse vírus então tem essa capacidade de formação de tumores. Esse parágrafo aqui resume um pouco do que eu acabei de falar, quem quiser pausar o vídeo para ler. Isso é uma estratégia do vírus para justamente provocar ali proliferação celular das células que ele infectou. Ele quer que essas células se proliferem, certo? E ao desregular o controle dessa proliferação celular, ele acaba levando ali a formação de tumores. O gabarito aqui da 1 era C, o gene E6 faz com que a formação de tumores seja favorecida, pois acelera o ciclo celular. Como a gente viu, o E7 também tem uma função semelhante. Repara que a letra D colocou que a proteína do retinoblastoma é um proto-oncogene, exatamente o contrário. Ela é supressora tumoral. E 2, como eu apresentei lá logo no começo, o câncer no colo do útero, provocado pelo HPV, é uma IST e é causada por um vírus de DNA fita dupla não envelopado. A 3, falando sobre vacinação, a cobertura vacinal oferecida pelo SUS, vacinas atualmente disponíveis no mercado, alguma alternativa abaixo que tenha doenças que são combatidas por vacinação e que trazem maiores benefícios ao Brasil. Dentre as que foram apresentadas aqui, a gente vai pensar na letra D, tétano, sarampo e poliomielite. Outras alternativas tinham doenças para as quais não existe vacina, ou estão ainda em fase precoce de testes, de desenvolvimento. Por exemplo, a letra A fala sobre dengue, doença de Chagas. A dengue até já tem doença, mas ela ainda não está sendo amplamente distribuída. A doença de Chagas também está em fase de testes, muito precoce ainda. A AIDS não existe vacina também. Ebola. Existem vacinas, também já em fase bem avançada de testes, algumas já até sendo aplicadas, mas geralmente em pessoas que estão diretamente envolvidas com o vírus ou em locais que têm surtos, Aqui no Brasil, ebola não é uma doença que preocupa a gente, a princípio. Enfim. Questões 4 e 5 vão falar sobre código genético. Tem aqui a tabelinha do código genético, com os códons e os aminoácidos relacionados a determinado códon. Observando essa tabelinha do código genético, a gente observa uma característica importante dela, como diz aqui a 5, a questão 5, é possível existir mais de uma combinação de códons para a mesma sequência de aminoácidos. Então, assim, se você um mesmo aminoácido pode ser, traduzido a partir de mais de uma sequência de códons. Mais de um códon, melhor dizendo. E uma sequência de aminoácidos, aí sim, pode ter mais de uma sequência de códons relacionados. Por isso que a gente diz que o código genético é degenerado. A questão 4 vai trazer pra gente uma sequência aqui de aminoácidos, que eles vão colocar aqui, treonina, tirosina, lisina, cisteína, prolina, e depois ele vai oferecer alternativas com sequências de códons que a gente teria aqui, analisando, comparando com a tabela, descobrir qual das alternativas contém a sequência de códons que poderia formar essa sequência de aminoácidos. Analisando e comparando lá com as alternativas que foram oferecidas, a gente chega à conclusão de que a letra A é a que tem a sequência de códons relacionados. Repara que treonina, eu marquei aqui, sempre com as cores relacionadas. O vermelhinho aqui, ACC, depois vem a tirosina, o AU, Depois vem a lisina, verdinho aqui, AAA. Tudo aqui casou, O GC, ali da cisteína e, por último, ali CCG da prolina. Fechou, letra A. Agora, é importante aqui a pessoa perceber isso, que teria mais de uma opção. Por exemplo, a prolina tem 4 opções de códon que poderia codificar para a prolina. A treonina é a mesma coisa, então assim, código genético degenerado. A questão 6 discute o fato de que no nosso genoma, muitas sequências no nosso genoma são provenientes de interação com vírus. Especialmente vírus ali que fazem transcriptase reversa, como por exemplo o HIV, que esses vírus que fazem transcriptase reversa inserem material genético deles, sequências, no DNA da célula hospedeira, no caso, nas nossas células. Então, muito do nosso genoma é proveniente de interação com vírus no passado. E o joguinho que eles fizeram aqui é o seguinte, eles deram para você uma sequência
do genoma de um vírus de transcriptase reversa, um RNA aqui no caso, repara que tem uracilas, né? E depois deram aqui uma sequência maior do genoma humano, dividido aqui em 3 segmentos, mas isso aqui é um segmento só. A pessoa teria que chegar a essa conclusão olhando aqui o título que eles deram, o rótulo que eles deram com a posição dos nucleotídeos, das bases que estão aqui marcadas nas sequências. E o participante teria que achar onde, dentro dessa sequência maior aqui, você poderia encaixar isso aqui. E eu levei um tempinho até entender como é que isso aqui funcionava, especialmente assim, por exemplo, eles ensinam você a como que funciona a contagem dessas bases aqui. Por exemplo, aqui tem 9 bases. Começa com a 1 e termina com a 9. A 1 é esse U aqui. Se você contar, tem 9 aqui, né? E a 9 seria esse G. Portanto, você conta assim. Aqui no caso aqui embaixo, 9885, essa aqui seria esse A. E o 9900 seria esse T aqui. Né? Com base nisso, você aprende a contar a posição de cada base. Se esse G aqui é o 9, portanto esse U é o 8, entendeu? É assim que se conta. Outra coisa que tem que prestar atenção, isso aqui é um RNA e aqui embaixo é DNA. Então, assim, esses U's aqui iriam, né, se parear onde aqui teria um A. Então eu fiquei procurando A's que estariam juntos, um do outro, né? E tem dois momentos aqui, tem esses A's aqui junto, aqui embaixo, e tem esses dois aqui em cima. No RNA, via de regra, você vai ter uracilas, no DNA, timinas. As uracilas, portanto, substituem timinas, logo elas se pareariam com adeninas. E depois de muito quebrar a cabeça foi que me veio, né, aquele estalo, aquela percepção de que você poderia utilizar duas linhas, né? Não precisaria se manter apenas em uma, poderia começar nessa aqui e terminar nessa aqui. E aí tudo ficou mais claro, né? Começa na 99911, aí teria que contar, né, todas as bases aqui. Podem contar aí à vontade, né? Esse A aqui é o 9901 e esse T aqui seria o 9916, já expliquei como é que é. Repara que começaria na 9911, que é esse C aqui, e terminaria na 9919, que é esse A aqui. E aí você consegue inserir essa sequência aqui nessa sequência aqui. E aí, de maneira bem tosca, eu peguei aqui, colei, né, essa sequência aqui de forma linear, e depois peguei essa sequência aqui em cima e coloquei aqui de forma espelhada, só para mostrar, né, as uracilas ligando nas adeninas, só para mostrar que teria, então, esse pareamento ali, e, portanto, está correto. Lembrando que a fita complementar desse DNA aqui seria idêntico a esse genoma viral, só que com timinas no lugar das uracilas. Questão 7 trouxe aqui uma imagem com consequências da febre no organismo humano. Então, no nível celular, você teria danos às estruturas celulares, por exemplo, a membrana plasmática e as proteínas associadas, estímulo à exocitose, desnaturação proteica, eventualmente morte celular. Teria efeito local também, estimulação de citocinas, resposta inflamatória de maneira geral, né? E o efeito sistêmico teria ali efeitos realmente assim, no corpo inteiro, endotoxemia, translocação da flora intestinal, enfim, coisas mais complexas. Endotoxemia, pelo que eu pesquisei aqui, é a liberação de endotoxinas quando bactérias gram-negativas são destruídas, enfim. Só para dar uma satisfação aqui, é um termo diferente, né? Mas aí a questão vai falar sobre o aumento da temperatura afetando a estabilidade da membrana, como a gente viu aqui, né? E atrapalhando também a função de proteínas transportadoras. Com isso, o transporte iônico acaba sendo afetado, levando ao aumento de sódio e reduzindo a concentração de potássio intracelular. A regulação dos níveis de sódio e potássio intracelular é feita ali pela bomba de sódio e potássio. Portanto, essa proteína está sendo afetada por conta desse aumento dessa temperatura corporal e a desestabilização da membrana plasmática. Dito isso, a questão queria saber a alternativa incorreta. Então, vou ter 4 alternativas corretas e uma incorreta. Aqui a letra C diz o seguinte: o transporte de íons sódio e potássio acontece prioritariamente via canais transmembranares por meio de transporte passivo. Isso aqui acontece, sem dúvida, existem, né, canais de potássio, por exemplo, onde o transporte passivo acontece, mas, como eu falei, essa regulação dos níveis de sódio e potássio acontece e a gente gasta energia, inclusive, para manter isso através da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio gasta ATP para manter os níveis regulares de sódio e potássio intracelulares. Portanto, aqui a gente nota que essa C aqui ela foi incorreta, né, quando diz que esse transporte acontece prioritariamente por canais por transporte passivo. E aí o participante lendo a A, B, a D e a E, ela consegue entender, né, o contexto do porquê que a C está tão errada. A bomba de sódio e potássio atua com gasto de energia, né, gasto de ATP, esse transporte sendo feito, transporte ativo feito contra os respectivos gradientes de concentração desses íons, portanto, né, o transporte passivo sem gasto de ATP ele ocorre a favor do gradiente. A questão 8 trouxe aqui uma mitocôndria, um ciclo de Krebs acontecendo aqui na matriz, as proteínas aqui na membrana interna, onde acontece ali a cadeia transportadora de elétrons, formação de ATP. Então, 1, ciclo de Krebs. 2, a cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa. E 3 é a ATP, a síntese de ATP, né, pela ATP sintase. E aqui, se você chutou B ou C, você acertou, porque ambas dizem exatamente a mesma coisa. Eu fico me perguntando se tem alguém que revisa essas provas da UBB antes de enviar para os participantes.
Porque é um erro tão bobo, é uma coisa tão boba de deixar passar, mas quem tá participando gosta, porque tem uma chance a mais de acerto, né? Aquela galera que resolve no cara ou coroa, no mamãe mandou, no chute mesmo, fecha o olho e marca uma. Questão 9. Sobre o ciclo de Krebs, ela pede para marcar a alternativa incorreta. E aqui a E diz o seguinte: existem algumas etapas do ciclo de Krebs que não precisam de participação de enzimas como catalisadoras. O ciclo de Krebs é um processo que está acontecendo num ser vivo, né? A gente imagina. Portanto, um ser vivo ele precisa do produto daquela reação em fração assim, de milésimos de segundo. Ele não pode ficar esperando trilhões de anos para que determinado produto seja formado. Teoricamente, qualquer reação poderia acontecer na natureza, dado tempo suficiente, por acaso, né, sem a participação de uma enzima, mas um processo metabólico num ser vivo não pode esperar trilhões de anos para, por acaso, uma reação acontecer. Portanto, todas as reações do ciclo de Krebs, por exemplo, dependem sim da ação de enzimas para que um ser vivo possa se manter vivo metabolicamente ativo. Portanto, todas as etapas do ciclo de Krebs sim dependem da participação de enzimas, e se você for olhar lá no esqueminha do ciclo de Krebs, você vai ver que cada uma delas tem ali uma enzima relacionada. Questão 10 falou sobre lipídios, um textinho aqui falando sobre as funções estruturais e bioquímicas dos lipídios. Esse parágrafo foi tirado da 8ª edição do Leninger, que eu ainda não tenho, mas em breve vou ter. E sobre lipídios, seria correto afirmar que os triglicerídeos são formados por uma molécula de glicerol, um álcool, e 3 moléculas de ácidos graxos hidrocarbonetos. A edição do Leninger que eu estou usando aqui é a 6ª edição, só para, enfim, deixar bem claro. Capítulo 10, lipídios. Vou mostrar aqui. Ácidos graxos são derivados, hidrocarbonetos derivados. A gente tem aqui a estrutura de um ácido graxo, um grupo carboxila e uma cadeia de hidrocarbonetos. Uma cadeia hidrocarbônica, melhor dizendo, que pode inclusive ser saturada ou insaturada, e repara que quando você tem ali muitas cadeias insaturadas, né, numa membrana, por exemplo, você tem ali uma diminuição da estabilidade dessa membrana. E por fim a gente tem aqui o triacilglicerol, que tem um glicerol, né, um grupo glicerol, e 3 ácidos graxos, montando ali, né, aquela perninha. Que aqui vai ter essa forma porque aqui é um exemplo específico, né? Ele colocou ali os ácidos graxos aqui específicos, né? Esteroil, lineloil, palmitoil, enfim, só para justificar também que ele vai ter pode ter outras formas também, dependendo de quem vai estar aqui. Quem vão ser os ácidos graxos que vão estar participando aqui. Chama atenção aqui para a letra E, que diz que o triacilglicerol é o principal metabólito energético das células, sendo utilizado preferencialmente por neurônios. Os neurônios, células nervosas, eles dependem quase que exclusivamente de glicose para o metabolismo delas, ok? Lembrem disso. Não utilizam triacilglicerol. Ou pelo menos a gente pode dizer que não seria o principal metabólito delas. O principal certamente é a glicose. Questão 11 trouxe aqui uma micrografia de um aparelho de Golgi, que é uma organela que vai ter uma atividade aumentada em tecidos que vão exigir muita síntese e exportação de proteínas. Então, por exemplo, no tecido epitelial, né, e nas glândulas, que tem ali função de exportação proteica, o Golgi, juntamente com o retículo rugoso, vão estar ali atuando nessa síntese e exportação de proteínas. Aqui, provavelmente, muitos participantes ficaram em dúvida se era Golgi ou retículo endoplasmático rugoso, mas lembre que para ser o retículo rugoso, ele teria geralmente ali próximo, né, associado ao núcleo da célula. Então, você procuraria um núcleo aqui. Não tem núcleo, né? Então, isso aqui claramente seria um Golgi. Aqui no Alberts tem uma micrografia aqui que, enfim, exemplifica um pouco isso. Repara que aqui a gente tem um envelope nuclear, a gente consegue observar, né? Aqui, próximo, imediatamente próximo ao envelope nuclear, a gente vai ter o retículo rugoso, que a gente consegue ver as pontinhas, né? Que são os ribossomos. E para cá a gente vai ter, então, o aparelho de Golgi, que vai estar também ali em associação com o retículo rugoso, justamente para ter esse tráfego de vesículas, né, na preparação dessas proteínas que vão ser exocitadas, nas vesículas que o Golgi vai produzir. Questão 12 falou sobre ciclo celular, checkpoints, controle, né, do ciclo celular, e pediu para a pessoa marcar a alternativa que teria informações incorretas sobre o ciclo celular. A B disse que a duplicação de cromossomos e de todas as organelas ocorre durante a fase S. A fase S ocorre a duplicação ali dos cromossomos, né, do DNA, mas as organelas, para que haja a duplicação de todas as organelas, você precisa de mais tempo, né? Para isso que tem as fases G1 e G2. Então, voltei aqui no Alberts, agora falando sobre ciclo celular. A duplicação dos cromossomos ocorre na fase S, ok, né? Que requer de 10 a 12 horas, portanto, ok. Agora, a maioria das células requer mais tempo para crescer e duplicar sua massa de proteínas e organelas do que o necessário para duplicar seus cromossomos, que seria a fase S, né? Portanto, aí que vai ter aquela fase G1 e G2, onde vai ter também ali, ainda durante a intérfase, a duplicação das organelas preparando para a mitose. Em uma célula típica, a intérfase pode durar 23 horas, enquanto que a mitose é apenas 1 hora, num ciclo de 24 horas. Questão 13 falou sobre NF-κB, um fator de transcrição.
Ela diz aqui o seguinte: em resposta ao estímulo, esse fator induz a expressão de genes inflamatórios, como a interleucina 1 beta, o gene da interleucina 1 beta, produzida por diversas células do sistema imune, como, por exemplo, monócitos, macrófagos, células dendríticas, sendo um marcador importante da indução da resposta inflamatória. Estamos falando aqui de organismos eucariontes. Portanto, escolha a alternativa que não represente o fluxo correto da regulação da expressão gênica da interleucina 1 beta. A letra E disse que o RNA mensageiro do gene da interleucina 1 beta não sofre processamento, pois começa a ser traduzido mesmo antes do término da síntese, ou seja, da transcrição, né? Esse processo de RNAs mensageiros que começam a ser traduzidos antes de terminar de ser transcritos, a gente observa na síntese proteica em procariontes, que não tem núcleo, né? E, enfim, a transcrição e a tradução acontecem no mesmo compartimento, o citosol. O processo que o texto trouxe pra gente, envolvendo interleucinas, ele deu aqui diversos exemplos de células eucariontes, né? Células do sistema imunológico. Então, assim, aqui a gente não infere que esse processo aqui vai estar acontecendo dessa forma, né? Aqui sim vai ter um RNA mensageiro que vai sofrer processamento, como acontece na síntese proteica de eucariontes. Retirada de introns, cauda poliar, 5' cap, tudo isso pode acontecer aqui. 14, uma questão bem simples. A respeito da molécula de RNA, ácido ribonucleico, analise as alternativas a seguir e assinale a que apresenta as funções do RNA, RNA ribossomal e RNA transportador, respectivamente. O RNA ribossomal forma junto com as proteínas ribossômicas os ribossomos, onde ocorre a síntese proteica, enquanto que o RNA transportador transporta os aminoácidos ao local da síntese de proteínas. Portanto, letra E. Questão 15 diz que a membrana plasmática possui funções importantes, como adesão, delimitação do conteúdo intracelular e extracelular, transporte de substâncias para o metabolismo da célula, reconhecimento de substâncias estranhas, receptores específicos, né? Manutenção da homeostase, composição da membrana, lipídios, proteínas e carboidratos. Eles citaram esse texto aqui, livro, na verdade, né? Tortora e Derrickson, Princípios de Anatomia e Fisiologia. Esse livro aqui, particularmente, eu não tinha ele. É uma adição interessante para a biblioteca aí de alguém que gosta de estudar biologia, temas diversos, né? Anatomia e fisiologia são dois temas importantes e super frequentes na OBB. Capítulo 3 dele, nível celular de organização, vai falar sobre os componentes celulares, né? Membrana, inclusive. Aqui, estrutura da membrana plasmática. Aqui falando sobre proteínas de membrana, podendo ser ali transportadores, canais, podendo atuar ali na sinalização, adesão. Aqui no tópico fluidez da membrana, ele diz assim: a fluidez da membrana depende do número de ligações duplas nas caudas dos ácidos graxos, que a gente viu lá no Lehninger, eu mostrei ainda agora, né? Bem rápido, assim. Dos ácidos dos lipídios, né, que compõem a bicamada, quanto também do colesterol. Cada ligação dupla na cauda ali dos ácidos graxos insere uma dobra na cauda, né? Que aumenta a fluidez da membrana. Então, quanto mais insaturações, mais fluida é a membrana. Ele oferece aqui essa ilustração de um ácido graxo aqui, com a cauda aqui, uma ligação dupla, formando aqui então essa insaturação do fosfolipídio, melhor dizendo. Bom, sobre esse assunto eles vão trazer aqui 4 afirmações e a pessoa o participante teria que saber qual deles estava certo, né? O gabarito aqui foi letra C, 1, 2 e 4 estão certos. E a 3 está errada porque diz que justamente em lipídios de membrana plasmática, a presença de insaturações, ela está dizendo que levariam a menor fluidez e, como a gente vê, ao contrário, maior fluidez quanto mais insaturações nos fosfolipídios da membrana. Questão 16, a gente volta para aquele tema das enzimas, vai falar aqui sobre catálise. Na ausência de catálise, as reações nos organismos, né, seria muito lenta, né, para sustentar um ser vivo, um metabolismo ativo. Ele lembra aqui que, com exceção das ribozimas, RNA ribossomal, né, todas as enzimas são proteínas. O RNA ribossomal tem função catalítica e não é uma proteína, é um ácido nucleico. Eles apresentam esse livro aqui, Bioquímica de Campbell e Farrell. Esse livro aqui, especificamente, também não tinha na minha biblioteca. Interessante usar as provas da UBB para aumentar, né, seu repertório aí de livros e materiais que você pode usar para estudar para a prova. A prova diz para você quais são os materiais que eles estão utilizando para formular as questões. Quem tem dinheiro para comprar os livros é sempre um investimento interessante. Quem não tem dinheiro sempre tem uns LibGens da vida aí, né, para a pessoa se virar. O textinho lá da questão foi tirado aqui do capítulo 6, o comportamento das proteínas, especificamente enzimas, né? Particularmente, como é um livro que eu não estou acostumado e é um livro de bioquímica, né, ele é assustador, né? No primeiro, eu estou acostumado com o Lehninger, embora o Lehninger também seja muito assustador, mas eu já estou tão acostumado com ele que já não me assusta mais tanto. Aqui os mecanismos de ligação, né, enzima-substrato, o modelo chave-fechadura, que já não é mais considerado, né? Aqui o modelo do encaixe induzido, que é o atualmente mais aceito. Então foram feitas as 4 afirmações. Segundo o gabarito, a 1, a 2 e a 3 estão corretas, a 4 estaria errada. Ela diz que quanto menor a concentração da enzima e do substrato, maior será a velocidade de reação. Eu acho que aqui, com apenas um conhecimentozinho básico de relação de enzima-substrato, a pessoa já conseguiria perceber que aqui tem alguma coisa errada, né? É o contrário.
Agora, a 3 disse que quanto mais tempo a enzima tiver contato com o substrato, mais produtos serão produzidos. Eu fiquei aqui refletindo sobre a possível presença de inibidores nessa relação que poderiam levar isso aqui a, em alguns casos, não ser verdade. Então eu fiquei um pouco cauteloso com relação a essa 3 aqui. Especialmente inibidores não competitivos. Mesma coisa a 2, dentro de uma faixa de pH, a atividade é máxima, desconsiderando a presença de inibidores. Então, assim, eu tô só apontando aqui que a presença de inibidores poderiam levar isso aqui a não estar correto. Mas acompanhe o gabarito, ok? Questão 17 falou que a piruvato quinase é inibida pelo aminoácido alanina. A capacidade da alanina de inibir essa enzima não é afetada pelo aumento da concentração do substrato, ou seja, é uma inibição não competitiva. Então a gente pode dizer aqui que a alanina se liga a um sítio alostérico, não é o sítio catalítico principal, né? Mas um sítio alostérico, alterando a forma do sítio ativo principal da enzima, e aí inibindo, né? Tirando ali reduzindo inclusive a afinidade dela com relação ao substrato. Questão 18, falando aqui sobre coronavírus, falando aqui sobre reservatórios, a gente pode lembrar também daquela discussão sobre transbordamento zoonótico. Bom, os morcegos ali como reservatório importante dos coronavírus, né? Outros animais aqui atuando também, de repente, no contato com seres humanos, transportando esse vírus para o ser humano, trazendo, né, esse vírus para o contato com o ser humano, civetas, dromedários, répteis, enfim, lagartos, cobras. E aí vão ter algumas afirmações aqui para a pessoa marcar verdadeiro ou falso. A primeira disse que o SARS-CoV-2 descende diretamente de SARS-CoV. Ok, que descende diretamente de MERS-CoV, não dá para fazer essa relação. É difícil fazer esse tipo de ligação aqui. Não sou especialista no assunto, mas eu diria que eles têm ancestrais em comum, ao invés de dizer que um descende do outro. A segunda disse que o mapeamento filogenético contribui para a rastreabilidade de um possível evento infeccioso. Ok, a princípio correto. 3. A origem do vírus SARS-CoV-2 pode estar relacionada à seleção natural, ocorrida tanto em morcegos quanto em pangolins, como também pode estar associada à seleção natural em humanos. A princípio também correto, pode estar, né? Uma possibilidade. Inclusive, depois eu olhei a imagem mais de perto e isso aqui não é um lagarto, é um pangolim. Então, assim, eles até colocaram aqui um pangolim na ilustração. E a última disse que seria possível inferir que o próximo contágio seria de um contato direto com morcegos, devido a todo o perfil e tudo mais. Aqui na imagem eles colocaram, né? Deixaram uma interrogação aqui, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá para inferir isso. É uma possibilidade? Sim, mas não dá para inferir. Então, na dúvida, essa estaria errado. Aí ficou letra A, FVVF. Questão 19 falou que o SARS-CoV-2, o vírus sincicial respiratório e o vírus influenza podem causar a síndrome respiratória aguda grave. Daí trouxeram 5 afirmações para o participante saber qual estava certa e qual estava errada. Sendo bem objetivo, as erradas são a 1 e a 4. A 1 disse que, assim como o SARS-CoV, o vírus influenza possui material genético, o genoma, né, constituído de RNA simples, sentido negativo. O SARS-CoV é um genoma de RNA sentido positivo, então aqui estaria errado. O influenza sim possui RNA sentido negativo, por isso mesmo que a 4 está errada, porque diz que o influenza teria um genoma de DNA. Não, é RNA sentido negativo. A questão 20 traz aqui um texto enorme falando que o STF autoriza a retomada da extração de amianto, uma substância super cancerígena, para exportação em Minas Sul. Aqui no final o texto vai dizer: o amianto também pode causar uma doença conhecida como asbestose, que afeta os pulmões. Os cristais dessa substância se depositam nos pulmões e as células de defesa, vamos pensar aqui em macrófagos, ao tentar digeri-los com o uso dos lisossomos, né, acabam liberando enzimas e lesionando o tecido. Portanto, a organela envolvida diretamente no processo da digestão que a gente leu ali é o lisossomo e a célula que inicia essa resposta. Então a gente vai pensar em macrófago, aqui seria a letra D, lisossomo e macrófago. Texto da questão 21 falando sobre a produção de árvores para extração de celulose e produção de papel. Mas além da celulose no tronco de uma árvore, você vai ter muita lignina, e essa lignina reduz a qualidade do papel, e para tirar ela tem todo um custo, tanto financeiro quanto ambiental. Só que alguns pesquisadores sugeriram criar variedades de eucalipto, uma árvore muito utilizada aí para produção de papel, variedades de eucalipto que possuam a supressão total de um gene que participa da via biosintética da lignina, ou seja, árvores sem lignina. Gabarito letra C. A solução pode trazer novos problemas para a indústria do papel, já que a condução da seiva xilemática pode ser menos eficiente nessa variedade de eucalipto sem lignina. A lignina ela tem uma função estrutural ali no caule, no tronco da árvore, enfim, em diversas células que vão estar envolvidas com a sustentação do vegetal, esclerênquima, por exemplo, porque ela confere rigidez, né, e com isso ela dá suporte estrutural ali para a planta. E você pode imaginar que os vasos do xilema dependem muito disso. Para além disso, a lignina também oferece proteção mecânica, química, né, contra diversos fatores. Em alguns casos, até proteção biológica também, contra a invasão de patógenos. Então, assim, a lignina é fundamental. A gente pode pensar aqui no contexto de uma árvore, né, claro, mas também de qualquer planta que tem ali necessidade desses vasos mais rígidos, com essa proteção mecânica, química e biológica. Aqui na 22 a gente tem um quadrinho, a plantinha ali conversando, as partes entre si, a flor conversando com a folha. A folha é obrigada por produzir comida.
fotossíntese, né? A folha fazendo ali fotossíntese, produzindo ali os açúcares que mantêm a planta. Eu não sou nada sem você, a flor dizendo para a folha. Só que aí, eventualmente, estresse hídrico. A água acabou. A raiz falando pro resto, né? A planta pega e joga a folha fora. Por que ela fez isso? Porque ela perde muita água por transpiração através da folha. A gente vê aqui uma folha com um limbo foliar bem largo, né? Então, assim, aqui ela absteve da folha que faz fotossíntese, que dá alimento, mas que ela perderia muita água por transpiração. Observa aqui que ela privilegiou a reprodução, né, em detrimento ali da própria produção de alimento. Lembrando que a planta também transpira pela flor, sem dúvida, tem estômago, mas transpira menos do que pelas folhas. Além disso, ela tem mais folhas do que flores. O interessante é que ao manter a flor, ela está se comprometendo ali com uma polinização, eventualmente vai gerar um fruto e uma semente, e tudo isso requer muita água também. Então, assim, a estratégia dessa planta é bem curiosa. Claro que aqui não é uma espécie, né? A gente não pode nem discutir isso, mas tem muitas estratégias na natureza que envolvem isso, a flor, a planta. Enfim, na época do florescimento, ela perde todas as folhas, floresce, faz toda a polinização e depois volta a crescer as folhas. Exemplo aqui, ipê amarelo, uma árvore nativa nossa. Rhododontus, etc., bignoniacea. Tem aqui o desenvolvimento dela. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Não aumenta mais que isso, mas eu vou colocar o link para essa página, é muito bonito. Aqui tem outras árvores também, pau-brasil, acácia, jacarandá, enfim. Olha só que interessante, o ipê, durante o verão, ele tem ali a folhagem verde. Quando chega no outono, ele perde as folhas. Quando chega no inverno, período seco, sem água, né? Ele floresce. E aí floresce sem folha nenhuma na árvore, né? Todas as flores. Isso aqui amplia a atração de polinizadores. E também é uma forma dela evitar perda excessiva de água num período seco. Quando chega na primavera, as folhas começam a brotar de novo e ela então completa o ciclo reprodutivo dela. Só queria mostrar aqui uma árvore que tem uma estratégia que envolve perder as folhas para depois florescer e enfim. E aqui o gabarito letra A, a abscisão foliar modulada principalmente por etileno e auxina, não tem nada a ver com ácido abscíssico aqui, pode contribuir para a menor perda de água por transpiração, que é como a gente discutiu aqui, é a principal preocupação dessa plantinha. 23 falou sobre dendroclimatologia, ciência que estuda relações entre clima e os anéis de crescimento nos troncos das árvores. Aqui a gente tem um corte transversal de um tronco de uma árvore, mas a parte onde vão estar ali os anéis de crescimento é aquilo que a gente chama de madeira, portanto, xilema secundário. 24 falou sobre figueiras estranguladoras. Essas plantas germinam na copa de outras árvores e, enfim, com o desenvolvimento delas, elas vão lançando as raízes aéreas que eventualmente atingem o solo, ou seja, crescem lá de cima até embaixo. É difícil arrumar uma imagem boa para mostrar aqui, eu arrumei essa aqui, eu acho que essa aqui dá para ver mais ou menos. O fato é, essa árvore ela vai crescer em cima de uma outra árvore que eventualmente, inclusive, morre e some. Você nem vê mais a árvore sobre a qual ela cresceu. Depois você vê apenas as raízes que ela lançou e tocou no solo, ela vira uma árvore, então, plena. Você chega ali, você vê como se fosse só ela, mas ela na verdade cresceu em cima de outra. Ela estrangulou a outra até matar. E as raízes dessa árvore crescem em gravitropismo positivo, melhor dizendo. Eu até dei uma pesquisada rápida aqui, gravitropismo e geotropismo a princípio são sinônimos, então daria para dizer que também geotropismo positivo. Enfim, como durante boa parte do tempo ela ainda não toca o solo, talvez usar gravitropismo seja mais adequado mesmo. E enfim, uma vez que ela toque o solo, a gente poderia colocar os dois como sinônimos. Mas o importante é, ela está crescendo em direção ao solo, ao chão, né, à terra, portanto, positivo. 25 trouxe aqui a ilustração de dois exemplos de grãos de pólen, aqui de um pinheiro e aqui de uma Eudicotyledônia qualquer. Portanto, a planta A deve ser uma pinófita, um pinheiro, uma gimnosperma. Já a planta B deve ser uma Eudicotyledônia. Por quê? Na A, a gente tem aqui esses dois airbags aqui, tô chamando de brincadeira, né? Que é típico dos grãos de pólen. Lembra que as gimnospermas têm a nemofilia, né, a polinização sempre pelo vento, e nos pinheiros teve essa adaptação aqui desse grão de pólen, que tem essa adaptação aqui para ajudar na dispersão pelo vento. E na B a pessoa teria que ter se tocado de que tem 3 sulcos aqui, é porque um deles está coberto pelo tubo polínico, né? E grão de pólen com 3 sulcos, tricolpado, como alguns chamam, é característica típica de Eudicotyledôneas. No B a gente vê núcleos espermáticos, portanto gametas. Na letra A não dá para ver gametas ainda. Aliás, ambas as estruturas aqui são gametófitos, né? Grão de pólen. Aqui rapidamente um textinho sobre polinização em gimnospermas aqui só para mostrar os diferentes tipos de grão de pólen. Em alguns grupos de gimnospermas a gente tem aqui ginkgo, sequoias e aqui o dos pinheiros. Acho que coníferas de uma maneira geral, não sei se posso generalizar, mas pinheiros teriam então essas bolsas de ar, que são essa adaptação para a nemofilia. Eu tinha separado uma página com a imagem original que foi usada lá na prova, só para mostrar isso aqui. As estruturas que são mostradas nesse esquema não tem ainda gametas aqui. Tem essa célula generativa aqui, que eventualmente após a formação do tubo polínico, pelo pouco que eu li aqui, ela vai formar então os gametas. Mas aqui ela ainda não dá para chamar exatamente de gameta, pelo que eu entendi.
É bem súbito, mas basicamente o problema é esse. Porque a letra A disse que ambas mostravam gametas masculinos de espermatófita, né? E aí a pessoa teria que ter essa noção de que essa região aqui, como a gente viu, são células geradoras que eventualmente vão dar origem aos gametas. Mas aqui, aparentemente, ainda não dá para dizer que são gametas. 26 falou aqui que o termo algas não tem valor taxonômico. Quando a gente fala de algas, genericamente, a gente está falando de grupos pouco aparentados entre si. Eles deram aqui dois exemplos, as algas verdes, que são eucariontes, e também deram exemplos aqui, o exemplo das algas azuis, que não são eucariontes, são cianobactérias, são procariontes. Portanto, a gente pode dizer que desses dois grupos que foram dados como exemplo, algas verdes e cianobactérias, apenas as algas verdes adquiriram o aparato fotossintético através de endossimbiose. Segundo a teoria da endossimbiose, os cloroplastos eram células procariontes, bactérias provavelmente, que eventualmente entraram ali numa interação de endossimbiose com células eucariontes. E como elas tinham clorofila, elas auxiliaram então na produção então do alimento dessas células, que agora eram suas hospedeiras. Aqui no Handbook de Protistas, um livro que eu já apresentei em alguns vídeos atrás, a gente tem aqui os principais grupos de classificação de protoctistas. Claro que isso tudo aqui muda, né, conforme o tempo vai passando. Mas o interessante é chamar a atenção de que em cada um desses grupos aqui vai ter algum organismo que você chamaria de alga, por isso que é uma classificação genérica. Aqui eles falam protistas fotossintéticos, ou algas, são encontrados em quase todos os supergrupos. Em quase todos os grupos, misturados ali em coisas que a gente chamaria de protozoários. Questão 27 falando de novo sobre a série The Last of Us, ou eles estão reaproveitando questões das provas anteriores, ou estão sem imaginação mesmo. Mas enfim, aqui falando de novo sobre o fungo Cordyceps, que torna ali animais, controla o movimento de animais e leva os animais até determinado local, que é mais interessante para o fungo, gerar ali os corpos de frutificação dele, o que facilita a dispersão dos esporos do fungo no ambiente. Aqui a gente tem um exemplo, essa formiga foi induzida a subir até a nervura central aqui de uma folha, ela dá uma mordida na nervura central e dali ela nunca mais sai. Aí o fungo gera ali o corpo de frutificação dele e está num local ali apropriado para dispersar, para liberar os esporos que vão, então, se espalhar pelo ambiente, num ponto estratégico. Ele usa o inseto como um veículo para levar ele para um lugar mais alto. Questão 28 trouxe aqui 5 filos, grupos de protozoários, e a pessoa teria que relacionar os grupos com as características deles. E sendo bem objetivo aqui, eu assumo que quem está acompanhando minha playlist aqui e tem consumido as leituras que eu recomendo, os textos, os livros, já teve contato muitas vezes com apicomplexos e esse filo aqui, Ciliófora. Deveria ter noção de que em apicomplexo vai ter quem ali, Toxoplasma e o Plasmodium. Então, uma aqui, reúne protozoários parasitas que causam doenças como a malária. Apicomplexo, então 3, 1. E Ciliófora, qual é o primeiro exemplo de um ciliado que vem à cabeça? O Paramécio, né? Que tem micronúcleos e macronúcleos. Também é uma coisa bem frequente no estudo aí de protoctistas. Portanto, 5-2. 3-1 e 5-2 você só encontra aqui na alternativa C. Portanto, a certa seria a letra C, apenas sabendo sobre apicomplexos e ciliófora, os paramécios, né? E agora eu vou fazer alguns comentários sobre cada um daqueles filos, lembrando que eu não sou especialista nisso aqui, e além disso essas classificações mudam, né? Mas eu vou utilizar aqui o livro, Handbook dos Protistas, para dar um embasamento. Rhizópoda atualmente está dentro disso aqui. Amoebozoa, lobose, amoeba, amebas. Aqui é a amoebozoa, a tubulinha, amoebia, enfim, discósia, flabelinha. Aqui, classificações mais recentes não reconhecem mais Rhizópoda como um nível taxonômico alto, né? Filo, por exemplo. E os ameboides lobose são atualmente incluídos em amoebozoa. Foraminífero estaria aqui dentro de Rhizaria, aquele superclado Sars, Stramenopilus, alveolata e Rhizaria. Aí tem esse grupo aqui que abrange todos esses outros grupos aqui. E eles são esses aqui, que possuem uma carapaça composta por uma esteca em concha de carbonato, que tem uma abertura, forame, né, que dá nome ao filo. Filo apicomplexa é um grupo grande de parasitas protoctistas parasitas, incluindo aqui Toxoplasma, da toxoplasmose, e Plasmodium, da malária. Capítulo 19, Radiolaria e Phaeodaria. Só para dizer que a Actinópoda não é mais considerado um grupo taxonômico válido, enfim, aí eles colocaram aqui Polycystinia, não sei o que, enfim. Mas aqui na prova, os Actinópoda seria esse aqui que tem formato circular e pseudópodes lembrando agulhas. E por fim, capítulo 18, Ciliófora, a gente vai ter aqui relação ali do micronúcleo e do macronúcleo, como estava lá na prova. Representantes famosos, Tetrairrhimena e Paramécio, o mais famoso, claro, o Paramécio. 29, casos ali de denúncias sobre a situação do povo indígena Yanomami.
Os principais agravos e casos clínicos que levaram à remoção dos pacientes foram desnutrição grave, diarreias, desidratação severa, síndrome respiratória aguda grave e malária. E sobre as doenças que foram citadas, especificamente a malária, a gente sabe que os componentes tóxicos são toxinas, né, são liberadas no sangue, no ciclo eritrocítico do plasmodium, causando ali eventos de febre em intervalos regulares, a febre terçã. Vou chamar a atenção para a letra E aqui, que colocou que o vetor mais importante da diarreia é a entamoeba histolítica. Eu não vou nem entrar na discussão sobre se é ou não a mais importante, mas não seria um vetor, seria um agente etiológico, né? Vetor é outra história, né? A bactéria é um agente patogênico, um agente etiológico que, ao entrar no corpo da pessoa, provoca a doença. Alguém aí da área da microbiologia poderia corrigir se é correto utilizar vetor aqui nesse caso. Eu acho que não. A 30 colocou assim: a respeito dos plateumintos, uma de suas vantagens adaptativas é muito marcante e está presente em todas as outras linhagens de organismos. E aqui ficou estranho, né? Que derivam deles, incluindo nós, insinuando o que nós derivamos de plateumintos. Ficou muito estranho isso aqui, mas eu entendi o que eles quiseram dizer. Eles estavam falando aqui sobre o terceiro folheto germinativo. Plateumintos são triblásticos, não são celomados ainda, mas são triblásticos, já tem endoderme, ectoderme e mesoderme. E essa característica que a gente observa ali pela primeira vez no primeiro grupo de organismos, os plateumintos, a gente percebe que ela também está presente em todos os outros organismos, nematóides, artrópodes, moluscos, cordados, etc. Só achei que esse final do texto aqui ficou um pouco estranho, mas... Texto para 31 e 32, falando sobre a conquista ou colonização do ambiente terrestre por seres vivos, né, plantas, animais, incluindo vertebrados. Diversas especializações, adaptações foram importantes para essa conquista do ambiente terrestre. Membros para locomoção, um sistema respiratório mais eficiente, revestimento e também o ovo amniótico, que eles não mencionaram aqui, mas também foi muito importante. Na 31 eles vão falar sobre os ovos. E aqui a gente pode dizer que répteis apresentam desenvolvimento direto e um ovo com grande quantidade de vitelo, megalécito, teleolécito, né? E uma casca dura, porém porosa, para permitir trocas gasosas semelhantes ao que a gente vê no ovo de galinha. A gente lembra aí que aves e isso que a gente chama de répteis têm uma relação muito próxima evolutivamente falando. A letra A falou que o ovo de répteis é isolécito, errado, a gente viu aí megalécito ou telolécito. A B fala sobre ovos de anfíbios, e os ovos dos anfíbios é totalmente diferente dos outros ovos de vertebrados terrestres, né? Nem tem casca dura e porosa, como está colocando aqui. Nem todos os mamíferos são vivíparos, alguns são ovíparos, lembra aí dos monotremados. E ovos que protegem o embrião da dessecação não são uma característica exclusiva de vertebrados. No ambiente terrestre você tem diversos outros animais que botam também... Pode pensar em artrópodes, eventualmente moluscos, que botam também ovinhos ali que tem uma proteção, né? Para proteger da dessecação, dentre outras coisas. 32 falou sobre excretas nitrogenadas. Sobre as excretas e a dependência da água, assinale a alternativa verdadeira. Tigres não são amoniotélicos, são ureotélicos, como todo mamífero. Na B tem um detalhe, alguns peixes são ureotélicos, os peixes cartilaginosos, chamados elasmobrânquios às vezes, né, são ureotélicos. Só que aqui a relação que eles colocaram sobre ureotélicos, né, de dependência de muita água para excreção, isso aqui é um argumento que a gente usa mais para amoniotélicos, que vivem em ambiente aquático justamente porque ter muita água disponível é melhor para excretar amônia. A ureia tem uma toxicidade média, não tão tóxica quanto a amônia, e a gente, por exemplo, consegue concentrar a ureia, formando a urina, para poder excretar, economizando água. A C está totalmente correta, baratas, insetos, artrópodes uricotélicos, ácido úrico, né? Pouco solúvel, enfim. D, humanos não são uricotélicos, são ureotélicos. E pombas são amoniotélicas, não, são uricotélicas. Aves são uricotélicas. 33, sobre as características, estruturas, função dos tecidos e sistemas em artrópodes, desenvolvimento, etc. Seria incorreto afirmar que crustáceos são quelicerados e possuem seu corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Crustáceos são crustáceos, quelicerados são quelicerados. Exemplo de crustáceos: caranguejo, siri, lagosta. Exemplo de quelicerados, os aracnídeos, né? Aranha, escorpião. São grupos diferentes de artrópodes. 34, sobre baleias, tem aqui 4 afirmações. A primeira falando aqui que baleias são castrategistas, isso aqui está correto. A 2 disse que espécies muito comuns não correm risco de extinção, isso aqui está correto. Está incorreto, né? O fato de uma espécie ser comum não significa que ela não possa ser extinta. É mais difícil ela ser extinta do que uma espécie rara, mas ela ainda pode ser extinta. 3 disse que as baleias são metatérios, são eutérios, está errado. Placentários, placenta bem desenvolvida. E a 4 falou sobre a adaptação da mioglobina que as baleias usam. Sim, é uma adaptação interessante, especialmente para ela ficar muito tempo mergulhada, né? A mioglobina no tecido, bastante oxigênio disponível ali, para ficar bastante tempo submersa na água, além de outras vantagens que isso traz. Então apenas 1 e 4 verdadeiras.
A 35 trouxe relações ecológicas do tipo interespecífica harmônica, interespecífica desarmônica, intraespecífica harmônica, intraespecífica desarmônica, e depois ela vai trazer aqui algumas espécies para fazer essa relação. Então, corais, relação intraespecífica harmônica. Agora, se a gente fosse pensar na relação dos corais com as zooxantelas, a gente pensaria numa relação interespecífica harmônica. Carrapatos em mamíferos, isso aqui é parasitismo, então é interespecífica desarmônica. 3. Cracas que se fixam em baleias. Se uma espécie está tendo algum benefício e a outra não está tendo benefício nem malefício, a gente pensa aqui numa relação interespecífica, a princípio harmônica, né? A menos que alguém identifique que essas cracas trazem algum prejuízo para as baleias em algum nível. Agora, 4. Aranhas que matam e comem os parceiros após a cópula. Isso aqui é canibalismo, isso aqui é uma relação intraespecífica desarmônica, porque um lado está sendo prejudicado porque está morrendo, está sendo predado. E o canibalismo é considerado uma relação desarmônica. Mas não perca de vista que isso aqui é um processo positivo para a espécie como um todo, porque o macho morre após a cópula, então ele já copulou, já passou, né, os gametas dele, e ao consumir esse macho, ao comer o macho, né, o corpo dele vai dar para a fêmea o quê? Energia, que ela vai poder usar no desenvolvimento dos ovos, dos filhotinhos. Então, assim, é uma relação para o macho é de prejuízo, mas para a espécie como um todo é positiva. O nicho dessa espécie de aranha ou do louva-a-Deus já pressupõe que o macho em algum momento vai ser predado, e isso é bom. Mas é bom para a espécie. O macho que está sendo predado certamente não gosta muito disso. Então aqui o Gabrito acho que foi letra E. 36 falou sobre a planta fio de ovos, Cuscuta racemosa e algumas orquídeas, família Orquidácea, são plantas que vivem sobre outras, geralmente árvores. No entanto, fios de ovos retira a seiva elaborada da planta hospedeira. Ela é uma holoparasita. Se ela tirasse seiva bruta, seria hemiparasita. Enquanto que as orquídeas apenas se apoiam sobre elas, epifitismo. Portanto, as relações são holoparasitismo, onde a planta parasita que não tem clorofila e é heterotrófica se alimenta da seiva elaborada da planta, da hospedeira. E no caso da orquídea, é epifitismo, que é onde a planta se apoia em outra para ficar num local mais privilegiado lá, para pegar mais sol, chuva e etc. Importante reforçar que no epifitismo não existe dano, não existe prejuízo para a hospedeira. Aqui uma imagem da cuscuta, chamada por alguns de cipó chumbo. A gente vê, né? Às vezes na árvore tem essas coisas amarelas em cima. É um parasita. Aqui um textinho: efeitos da holoparasita Cuscuta racemosa. São lianas parasitas, não possuem raízes, folhas nem metabolizam alimentos, nem sequer possui clorofila, né? 37 falou sobre o ciclo do carbono. Quais das medidas a seguir podem ser tomadas para manter o equilíbrio do ciclo do carbono? Bom, certamente impedir o desmatamento ou diminuir muito o desmatamento e estimular replantio de árvores, reflorestamento. A C falou sobre hortas, colocar mais hortas para aumentar as áreas verdes nas cidades. A horta não é ruim, né? Planta sempre é bom. Mas para sequestrar carbono e realmente ter algum efeito direto e objetivo no ciclo do carbono, você quer árvores, né, para sequestrar carbono no tronco. E, enfim, nesse sentido, o reflorestamento com árvores, utilizando árvores, é mais efetivo. 38 agora, ciclo do nitrogênio. A maior parte do nitrogênio ingressa nos ecossistemas pela ação de organismos vivos, bactérias, né? Quais são esses organismos e qual o principal impacto da falta de nitrogênio para a biosfera? Bom, bactérias fixadoras de nitrogênio. Sem o nitrogênio, não teria ali duplicação do DNA, transcrição e tradução, ácidos nucleicos, né? E, enfim, tantos outros impactos nos seres vivos. Todas as moléculas que dependem de nitrogênio, aminoácidos, proteínas, o próprio ATP. Repara que a E colocou aqui plantas fixadoras de nitrogênio como as leguminosas. As leguminosas não são fixadoras de nitrogênio. Elas têm associação com bactérias nas raízes, que aí, sim, as bactérias fazem a fixação do nitrogênio. 39 trouxe aqui um experimento eles semearam sementes de uma planta em densidades diferentes, experimentalmente, né? E depois avaliaram o efeito da densidade de sementes no peso seco das plantas adultas. Esse experimento eles tiraram aqui do Ricklefs, capítulo sobre regulação do crescimento populacional, e é um experimento sobre competição. As sementes estão competindo, tanto as sementes quanto as plântulas estão competindo por recursos. Então, as plantas podem responder à competição por recursos retardando seu crescimento. Os tamanhos médios do lino são menores quando as sementes são espalhadas em densidades mais altas. Quando eles plantavam menos sementes por metro quadrado, o peso seco médio da planta era ali por volta aqui de 1 grama, segundo aqui a legenda. Quando eles colocaram 1.440 sementes por metro quadrado, repara que o peso médio diminuiu, tá muito menos, tá metade, né? Entre 0 e 1. Tá ali por volta de 0,5 grama. E por fim, quando eles colocam 3.600 sementes por metro quadrado, repara como é que a média caiu de vez, né? Foi quase a zero ali o peso seco. O que dá para inferir dos gráficos? Menor densidade de sementes, maior média de peso seco das plantas. Maior densidade de sementes,
menor média de peso das plantas. E aqui eles queriam saber qual a alternativa incorreta, e foi a letra E, que eles disseram que quando foi colocado ali 1.440 sementes, valor intermediário de densidade, né? Houve um crescimento ótimo e as plantas alcançaram a maior média de crescimento. Errado, né? Pelo gráfico a gente viu que a maior média de crescimento, o crescimento ótimo, foi com 60 sementes por metro quadrado. Agora, a letra D eles colocaram aqui o seguinte: a variação no tamanho resulta de fatores como a data da germinação, a gente não tinha como acessar isso através do gráfico, e a qualidade do microhabitat, outro componente que a gente pode até inferir, ok, faz sentido, mas a gente não tinha como acessar isso pelo gráfico. E eles pediram para a gente analisar segundo os dados que a gente obteve pelo gráfico. E de acordo com os gráficos, a única constatação que a gente pode fazer, a única afirmação que a gente pode fazer concretamente, é que a variação no tamanho resulta da densidade das sementes. Foi o que o gráfico apresentou pra gente. Então achei essa letra D aqui muito complicada. Porque certamente ela está falando coisas que fazem sentido, e certamente está certo, né? Mas a gente não consegue derivar isso do gráfico, esse que é o meu problema aqui. Questão 40 falou aqui sobre a síndrome de Marfan, uma doença rara, autossômica, dominante, de penetrância completa. 100% dos indivíduos com o alelo vão ter a doença porque ela é dominante, inclusive. Olhando aqui o heredograma, a gente viu que o casal 5-6, um homem e uma mulher, tiveram aqui vários filhos. Um dos filhos teve essa síndrome, que tem um componente genético autossômico dominante. Como nenhum dos pais tiveram, isso aqui só pode ter surgido por mutação ou num dos gametas dos pais, ou no próprio indivíduo aqui. Significando que nem o pai nem a mãe têm o alelo, mas esse alelo mutado pode ter surgido num gameta, ou pode ter surgido já no zigoto formado ali no indivíduo. Dito isso, qual a probabilidade de 2,5, que é o homem, ter outro filho com a síndrome de Marfan? E além disso, quais tecidos em regiões... por que tecidos em regiões tão distintas do corpo são afetados? Eu devia ter lido aqui no texto finalzinho que ele fala que dentro do conjunto de condições características dos afetados, observam-se problemas cardiovasculares, oculares e esqueléticos, de pele e além de alta estatura, etc. Indicando alguma questão com tecido conjuntivo que se espalha, né, pelo corpo em diversos locais, interage com outros tecidos inclusive. O gabarito que eles deram foi 0, probabilidade de 2,5 ter outro filho com a síndrome de Marfan. Além disso, o tecido conjuntivo possui ampla densidade de matriz extracelular, ok, e está presente em todos os locais com alterações citadas. Agora, a minha opinião aqui, essa probabilidade aqui não é 0. Você pode até dizer que ela é muito próxima de 0, né? Que ela é virtualmente 0, mas não dá para dizer que é 0. Porque aqui está envolvendo probabilidade de uma mutação, como a gente viu aqui, né? Ele já teve um filho com essa característica, ou seja, essa mutação já aconteceu uma vez, certo? Portanto, a probabilidade dele ter outro filho com essa síndrome é igual à probabilidade dele ter outro evento de mutação acontecendo ou num gameta dele ou num outro filho dele. Não é 0. Eu resumi isso que eu acabei de falar nesse slide aqui, quem quiser pausar e anotar aí no caderninho, para depois discutir com o professor, com alguém aí que esteja estudando também. Essa aqui, para mim, é uma conclusão que eu tirei, que para mim é óbvia, mas a probabilidade desse casal ou desse indivíduo ter outro filho com essa mutação, com essa doença, é igual à probabilidade de uma nova mutação ocorrer ou no outro filho ou em um dos gametas, né? É muito baixa, mas não é 0. 41 trouxe aqui um experimento para criar coacervados. Gelatina em pó, goma arábica, água, ácido clorídrico para estabilizar o pH. Eu queria mostrar um texto que mostra passo a passo como é que faz o experimento, mas não está abrindo aqui. Eu vou colocar link para tudo isso na descrição. É um experimento relativamente fácil de fazer na escola. Coacervados nada mais são do que estruturas, são espécies de cápsulas, onde dentro deles ficam coisas, no meio aquático, né, protegidas do meio externo. Lembrando muito células. Não é à toa que algumas hipóteses de origem da vida flertam com a ideia de que, no começo lá, na era pré-células, houve ali formação de coacervados nos oceanos e que, por conta ali das interações com o meio ambiente, com descargas elétricas, outros componentes, formou-se ali as primeiras células. E nessas hipóteses tem ali essa ação de descargas elétricas sobre a amônia na atmosfera da Terra primitiva pode ter formado os primeiros aminoácidos. Isso é um dos componentes dessas hipóteses que ficam ali tentando, enfim, elucidar como foi a origem da vida. E como eu disse, em muitas dessas hipóteses surgem ali estruturas nos oceanos que são coacervados. Agora, repara que a letra D colocou aqui o seguinte, o agrupamento de proteínas na chamada sopa primordial formou muitos coacervados, formas de vida simples. Coacervados não são formas de vida, ok? São estruturas, como eu disse. Inclusive, hoje em dia, a gente pode criar essas estruturas em laboratório. São estruturas, assim, absolutamente abióticas. Mas em hipótese de origem da vida, os coacervados, as estruturas, nessas cápsulas, podem ter sido precursores do que a gente entende hoje como sendo, né, as células, uma das possíveis formas como células surgiram em algum momento. 42 falou sobre camuflagem. Do ponto de vista evolutivo, o que se pode afirmar sobre as características, camuflagem não é citada, são comportamentos de sobrevivência a pressões seletivas. Isso aqui te lembra alguma coisa?
Prova da fase 2B da última edição da UBB, 18ª. Literalmente a mesma questão, nenhuma vírgula diferente, mesmo gabarito, comentário, enfim. Eu até mencionei no vídeo que a pessoa que escreveu essa questão aqui é muito pedante, muito chata, fiz até uns comentários bem críticos com relação à forma como a pessoa se comunica. E eu já tô começando a desconfiar que isso aqui não é acidente não, acho que eles fazem isso aqui de propósito mesmo. Só que aqui eles pegaram uma questão que caiu literalmente na última edição. Então fiquem atentos aí, né? Resolver as provas das edições passadas da UBB, você pode ter alguma vantagem aí ao se deparar com uma questão que você já viu antes. 43. Sistemática filogenética ou cladística visam a classificação dos organismos por meio de critérios científicos, etc. Com base nesse conceito, observe o cladograma e assinale a alternativa correta. Tá aqui o cladograma e as afirmativas. Vamos ver então lá no slide qual que tá certo e qual que tá errado. Eu fiz uma baguncinha colorida aqui, mas eu acho que dá para entender. Todo mundo que tá de verde aqui é monofilético, quem tá laranja é parafilético, quem tá azul é polifilético. Então M, R e S são monofiléticos, N é parafilético, Q é polifilético. Eu peguei esses exemplos porque é os que surgiram lá nas alternativas, então eu marquei eles. Então atenção aqui para o fato de que R e M são monofiléticos. Portanto, letra D, o conjunto R representa um grupo monofilético, assim como o conjunto M, como eu marquei lá. Eu tô aqui agora com a 12ª edição do Biologia de Campbell. Alguém até me perguntou esses dias nos comentários se era um bom livro para estudar para o UBB. É um ótimo livro. Eu tava até esses dias usando a 9ª edição, aí eu percebi que estava na hora já de atualizar, peguei aqui a 12ª edição. Muito bonito o livro, muito bom e é um ótimo material para estudar para o UBB. Rapidamente aqui, grupo monofilético. Consiste de grupos de espécies e o ancestral comum delas. Um ancestral comum exclusivo a todas as espécies nesse grupo. Ou a gente poderia reformular e dizer que é uma espécie ancestral e todos esses seus descendentes. Grupo parafilético, uma espécie ancestral e não todos os seus descendentes, né? Você pode colocar ali, faltou um grupinho aqui, por exemplo, faltou o G. O G também é descendente de 2, né? Mas faltou ele, então é um grupo parafilético. E aqui no caso do grupo polifilético, ele monta um grupo artificial, onde o ancestral comum mais próximo, né? Que seria assim, o ancestral mais recente de todos eles, que seria aqui no caso o 3, não foi incluído, não é incluído no grupo. Eles têm ancestrais comuns mais próximos com outros grupos. Por exemplo, o D tem um ancestral comum aqui com E, né? Ele está em outro grupo. A partir de 3 formam-se 2 grandes linhagens aqui. Essa aqui que forma A, B e C, e essa outra aqui que forma D, E, F, G, H. Quando você pega A, B, C e D e monta um grupo com eles, é artificial, né? Você está ignorando aqui uma etapa evolutiva que teve. Para esse grupo ser um grupo natural, ele teria que incluir todos os descendentes de 3, incluindo aqui no caso E, F e G. Aqui um exemplo prático. Se você pega esse ancestral aqui de todos esses animais, ungulados, hipopótamos e cetáceos, se você não considera cetáceos, isso aqui vira um grupo parafilético. Agora, se você monta um grupo, por exemplo, de cetáceos e focas, por exemplo, isso aqui se torna um grupo polifilético. Porque aqui você ignora que as focas, por exemplo, têm um ancestral comum mais imediato aqui com ursos e eventualmente com outros carnívoros, e enfim. E apenas lá embaixo ele vai ter um ancestral em comum com esses outros grupos aqui. Então são linhagens distantes de organismos, de seres vivos, ou coaparentadas. A 44 é semelhante, ele faz aqui de novo um cladograma e pede para a gente assinalar a alternativa incorreta, que traz alguma afirmação incorreta. Nesse cladograma a gente pode formar 4 grupos monofiléticos, cada um dos que eu marquei aqui as letras e também os agrupamentos, né, que você poderia fazer de cada um deles, 9 grupos monofiléticos. A diz o seguinte, um agrupamento entre B e C seria polifilético caso o critério utilizado para classificação fosse uma característica homoplásica análoga, e dentro do que a gente acabou de discutir aqui, isso aqui não é trivial não. A pessoa tem que pensar um pouquinho nisso aqui, mas faz sentido. Porque aqui a gente não está considerando características plesiomórficas, nem sinapomórficas, sim homoplásicas. Ao não considerar características plesiomórficas, a gente ignora a ancestralidade comum deles, e aí forma um grupo polifilético. B. Um grupo formado por D e E seria monofilético baseado numa sinapomorfia, que eu marquei aqui? Sim, faz sentido, né? Aí a gente forma aqui um grupo monofilético que a gente está acostumado. C. Um grupo B, D e E seria parafilético caso a característica fosse uma plesiomorfia? Também faz sentido, porque a gente teria que ter considerado também C e A. Né? Faltou esses 2 grupos, portanto, a partir do ancestral comum, nem todos os descendentes deles estão inseridos nesse grupo. Agora, letra D, o grupo A e E seria polifilético caso a característica fosse plesiomórfica. Quando você considera uma característica plesiomórfica, você considerou a ancestralidade comum, enfim, seria um grupo aqui parafilético, de novo, não polifilético. Portanto, a D e a E estariam erradas, a D pelo que eu acabei de explicar, e a E porque ele disse que seriam 10 grupos monofiléticos e como eu mostrei lá, eram 9 apenas. 45 falando sobre propostas de classificação dos seres vivos, vindo lá desde Aristóteles, Haeckel, Copeland, Whittaker e Woese. O gabarito aqui seria a letra B, análises do RNA ribossomal, etc. Quem tiver paciência, pausa o vídeo aí e lê.
As outras tinham algum erro absurdo, como por exemplo a letra A falando que a de Whittaker é a mais atual, e a gente vê que não é, a de Vuse é a mais atual. A de... acho que a E falando que a de Haeckel é a mais moderna, de novo, a mesma coisa, né? Não, não é, é muito antiga inclusive. A C falando que Aristóteles disse que bactérias eram animais, Aristóteles nem sabia o que era uma bactéria. 46 trouxe aqui uma imagem com uma árvore com os domínios da vida. Repara que a imagem foi tirada do Biologia de Campbell, então um livro bom para estudar para o bebê. Capítulo 26, Filogenia e Árvore da Vida. Aqui já no finalzinho, repara que os eventos de endossimbiose, tanto das mitocôndrias quanto dos cloroplastos, né, vindo aqui para o domínio eucária, a partir do domínio bactéria. Então aqui a gente pode dizer que com a classificação em domínios, o reino Monera é considerado obsoleto porque tem membros em 2 domínios diferentes, arqueia e bactéria. Como a gente já discutiu em vídeos passados, esse sistema de 3 domínios pode também já estar com os dias contados, uma vez que tem evidências cada vez mais fortes de que eucariontes são um ramo de arqueias. 47 falando aqui sobre seleção sexual. Sobre esse processo nós podemos dizer que o pássaro pavilhão, o macaco mandril, pavão macho e o canto do sabiá são caracteres sexuais que repercutem nas fêmeas uma determinada preferência. Isso aqui ficou mal redigido, né? Eu trocaria esse são aqui por possuem, né? Esses animais possuem caracteres sexuais que repercutem nas fêmeas um estímulo, né? Para que ela escolha eles como parceiros. Ficou mal redigido, mas é correto. E é a lógica da seleção sexual. O macho vai ter características ali super chamativas para a fêmea poder olhar para aquilo e identificar naquilo que ele é um bom um bom indivíduo para reproduzir. Na D eu só queria comentar que eles colocaram aqui a falsa coral como sendo também um caso ali de seleção sexual. A coloração da falsa coral é mimetismo batesiano, é sobre sobrevivência, não sobre reprodução, então tem que tomar cuidado com isso aqui. 48 falou sobre o experimento do cão de Pavlov, que foi um experimento onde ele elucidou ali a questão do comportamento condicionado clássico. Eu já tinha ouvido falar desse experimento, mas eu nunca realmente li sobre ele. Eu errei essa questão aqui, eu tive que chutar alguma aqui porque eu não sabia, mas basicamente ele elucidou ali o comportamento condicionado clássico. Vou colocar alguns textos sobre isso aqui na descrição para quem quiser ler um pouquinho mais. E sim, foram 4 questões seguidas cujo gabarito foi letra B. 49 tem aqui um experimento com galinhas, onde eles testavam a galinha que picasse a outra, dominava sobre a outra, né? E cada uma que picava a outra, eles iam aqui e colocavam uma cruzinha, e com isso eles testaram quem dominava sobre quem. Eu fiz aqui de forma colorida para ficar mais fácil de visualizar. Repara que A domina sobre todo mundo, menos A, óbvio, né? E, enfim. E a gente tem essa relação aqui linear, com uma exceção. H não domina sobre J. E J domina sobre K, né? Então, assim, gerou aqui meio que um círculo aqui que quebrou a linearidade da relação de dominância. Aqui formou meio que um triângulo, né? J domina sobre H sobre I sobre J. Eles queriam a alternativa incorreta. A letra E disse que elas estabeleceram entre si uma linha de organização decrescente, da A até a M, e como a gente viu, teve uma quebra dessa linearidade ali, com aquelas espécies que não seguiram essa lógica. E por fim, 50, eles trouxeram outro experimento aqui com um passarinho tentilhão zebra, também tirado do Biologia de Campbell. Um capítulo inteiro só sobre o comportamento animal. Eles pegavam casais de passarinho e faziam um experimento de colocar um penacho artificial na cabeça do macho ou da fêmea, ou só do macho ou só da fêmea. E depois eles viam se isso tinha influência em quem uma possível fêmea na prole iria escolher quando crescesse como macho para reproduzir. Então, quando tanto o macho quanto a fêmea tinham penacho, ou apenas o macho tinha o penacho, a passarinha fêmea escolhia quando crescesse machos com penacho na cabeça para reproduzir, inspirado no pai. Quando apenas a mãe recebia o penacho ou nenhum dos dois recebia o penacho, não havia uma escolha, a fêmea escolhia aleatoriamente parceiros quando crescesse. Ela não tinha uma preferência específica por com penacho ou sem penacho. A primeira referência de masculinidade que essa passarinha tinha quando era criança era o pai dela, e o pai dela tinha um penacho, então ela quer escolher um parceiro que seja tão bem sucedido quanto o pai dela, afinal de contas ela é filha dele. E eles dizem que isso aqui é um caso de imprinting. Lembrando que esse experimento aqui era feito com penas artificiais, então assim, não dá nem pra dizer que tem um fator genético aqui envolvido, porque esse passarinho aqui não tinha um penacho na cabeça. Isso aqui foi colocado artificialmente nele, foi uma coisa realmente assim, meramente visual. Eu mesmo tenho que ler mais sobre isso aqui, porque eu não entendo completamente como é que funciona. Eles têm algumas explicações aqui um pouco melhores, mas enfim, vou tentar arrumar algum texto sobre isso para colocar na descrição. Mas é uma relação quase freudiana aqui entre os passarinhos. Portanto, a ornamentação do macho parental influenciou a preferência das fêmeas descendentes na escolha do parceiro sexual. E com isso ficamos por aqui. No próximo vídeo veremos então a prova da fase 2B da 19ª OBB. Até lá!